A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro das Crônicas. E hoje nós vamos meditar no capítulo 2, versículo 1, que nos diz o seguinte: E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Queridos, chegamos ao segundo capítulo desse segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, agora até o capítulo 9, com a história concentrada no reino de Salomão. E nós vimos no capítulo anterior que Salomão começa o seu reino buscando ao Senhor. Nesse segundo capítulo, o que me chama a atenção é que aquilo que estava no coração de Davi, que era construir uma casa para o nome do Senhor dentro da nação de Israel, foi agora colocado dentro do coração de Salomão. E dentro da visão política, nós vamos ver que isso é algo realmente de grande valor e importância, haja vista que, geralmente, quando acontece uma transferência de governo, os projetos anteriores terminam por serem engavetados e os recursos levantados para esta finalidade desviados para outras atividades. Mas nós vemos aqui que, assim como Davi estava resolvido a fazer um templo, um lugar para buscar-se o nome do Senhor, assim também Salomão concebeu esta ideia e agora ele mesmo, a Bíblia declara nesse texto que nós lemos que Salomão está determinado. A determinação é aquilo que nos move para a ação. Às vezes, nós até temos bons projetos, boas intenções, mas é a determinação que vai nos fazer sair do âmbito dos pensamentos, dos sonhos, dos projetos e ir para a prática, para a ação, fazendo com que aquilo que nós imaginamos venha a tornar-se realidade nas nossas vidas. E aqui esse texto me chama a atenção, pois ele diz que Salomão determinou edificar uma casa ao nome do Senhor. Quando alguém determina fazer alguma coisa, ela começa então a mobilizar-se para que aquilo que ela quer fazer venha de fato a ser feito. O que é que Salomão fez que demonstra a sua determinação? A Bíblia vai nos dizer que ele começa a contar as pessoas que ele tinha que eram preparadas para as atividades. Ele conta todas as pessoas que ele tinha disponível para ver se ele tinha recursos o suficiente de mão de obra para executar aquela atividade. Nós vamos ver também que no versículo 3, ele vai enviar um pedido para um rei de uma nação vizinha, pedindo-lhe ajuda para que ele pudesse então completar a mão de obra que lhe faltava, os recursos que ainda não eram suficientes para fazer esta grande obra. Versículo 3 diz: E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedro para edificar uma casa em que morasse, assim também procede para comigo. Então, além dele a levantar os recursos que tinha no seu reino, ele agora envia também pedidos para nações vizinhas para que ele pudesse, cumprindo-se a sua determinação, fazer
né, aquilo que era necessário para que a casa do Senhor ela fosse completada. Nós vamos ver também no versículo 11 que Irão, rei de Tiro, lhe responde, né, ali ao projeto de Salomão satisfatoriamente. Ele diz: olha, Irão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão dizendo: porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Glória ao nome do Senhor. Então, ele vai responder dizendo que ele reconhece a ação de Deus na vida de Salomão e vai enviar todos os recursos que estão ao seu alcance para que então aquele projeto ao qual Salomão está determinado venha de fato a ser executado. E no versículo 17 nós vamos ver que Salomão também conta os estrangeiros que estão dentro do seu reino, e esses estrangeiros, né, ele faz ali também trabalhadores para a sua obra, de forma que ele tinha muitos trabalhadores para executar aquela obra, porque ele estava determinado. Nós precisamos, meus queridos, nestes últimos dias, conseguir, né, determinar-nos para que nós possamos colocar os nossos projetos em ação. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, isso é de grande importância nós aprendermos a termos determinação para nós termos crescimento espiritual. Muitas vezes nós chegamos ao início dos anos, quando estamos ali fazendo os votos para o ano seguinte, nós levantamos uma série de projetos para o qual nós queremos desenvolver energias no ano seguinte, mas quando o ano começa, nós não estamos determinados. Nós apenas sonhamos, apenas fazemos planos, mas não estamos determinados. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, assim como Salomão, determinarmos e começarmos a agir imediatamente para que estes projetos saiam do campo do sonho e venham para a realidade. Meu querido, Salomão nos ensina esta lição. Ele estava determinado a construir uma casa para o nome do Senhor e uma casa para o seu reino. E ele começa imediatamente a trabalhar. Começa então a levantar os recursos para aquilo que está no seu coração e que nós possamos aprender a buscar no Senhor, termos projetos que vai elevar a nossa vida espiritual para que tenhamos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Que os nossos projetos não sejam apenas de construção de casas, de coisas materiais que nos prendem a este mundo, mas de coisas que nos levam para a eternidade. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, e que no nome do Senhor Jesus nós possamos viver determinados a termos aquilo que está em nossos corações e que o que está em nosso coração seja sempre colocado pelo Senhor. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando. Até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.